Olá, boa tarde. Boa tarde, Elisete. Boa tarde, Elaine. Olha, Que gente, lugar maravilhoso. não podemos perder a oportunidade de trazer para vocês essa maravilha, a natureza, que bênção de Deus, né? E vocês podem se sentir como se estivesse aqui conosco, né? Sim, Esse lugar maravilhoso. tomando um suco delicioso, Esse lugar agraciado por Deus, né, Elisete? apreciando a natureza, os barulhos. Hoje vocês vão, olha, gente, vai passar passarinho, borboletas. Que Né? maravilha! Olha Temos que até uma convidada especial, a Lulu. Fala oi para as amiguinhas, Lulu. Diga oi, A gente, nós vamos assim ser o mais breve possível, porque hoje temos uma convidada especial, né, Elaine? A nossa Priscila, que vai dar uma palavra que vai chegar até os corações de vocês. E também nós vamos começar hoje com um versículo maravilhoso para aproveitar. Beleza, Como né? fala o pastor, vamos pegar um gancho com esse ambiente. Com esse presente, né, do Senhor. Vamos ouvir então o versículo? Está em Jeremias 17, 8, diz assim: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, e nem deixa de dar fruto. Amém. Olha, Aleluia, que né? maravilha, né? Então agora a gente vai parar um momento, né? Já que nós ouvimos essa palavra tão maravilhosa, vamos agora ouvir a nossa querida Priscila, que tem tanta coisa maravilhosa para nos ensinar, né? Vamos então ficar com a nossa Priscila? Deus abençoe. Até daqui a pouquinho, ó. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? A Elaine pediu para eu fazer um vídeo para contar um pouco da minha história, do meu chamado missionário. Então, vou contar um pouco de como começou e como que eu fui parar hoje na Espanha, onde eu tô com minha família. Eu sou a Priscila, sou casada com o Gonçalo e a gente tem 2 filhos, o Nicolas de 6 anos e o Felipe de 7 meses. Então, para começar, assim, quando eu era criança, eu sempre participava das escolas bíblicas de férias e ouvindo histórias de missionários, mas geralmente eram missionários que estavam lá para a África, Oceania, numas tribos assim super longe, desses lugares que não tinha nada. Então, para mim, missões era isso, era sair da onde a gente estava para ir para um lugar assim, nada a ver com a nossa cidade, né? E na minha adolescência, lá no Paraná, lá em Curitiba, a minha igreja começou a fazer algumas viagens missionárias para algumas cidades do interior do Paraná. E fazendo algumas viagens dessas, eu vi que missões não precisava sair assim para um lugar tão extraordinário para fazer um trabalho missionário. Eu aprendi que missões a gente começava desde o nosso trabalho no colégio, em casa, assim, com uma vizinhança, até esses lugares longe. Então, e eu comecei a me apaixonar por missões, participei de algumas conferências missionárias, mas ainda não tinha um chamado, assim, de sair da onde eu estava. O meu marido, enquanto a gente estava namorando, ele teve o chamado para ser pastor, então começou o curso de teologia, e quando ele se formou, ele foi para o interior do Paraná, em Carambeí, para trabalhar lá como capelão em uma instituição, e com isso, assim, a gente casou e eu fui para lá, e a gente começou a continuou o trabalho na igreja, sempre trabalhando na igreja. Eu na verdade, dava aula para criançada desde da minha adolescência, né, e com esses trabalhos que eu fiz, essas viagens missionárias também me ajudaram bastante. Mas a gente estava assim, a gente sentia que era um trabalho missionário, mas não que a gente estava saindo da nossa terra, tudo para fazer um trabalho assim diferente do que a gente já estava acostumado, né?
E quando a gente casou, a gente sempre via filmes assim na África e a gente pensava assim, ai, um dia a gente vai para a África pra fazer missões. E eu já me imaginava trabalhando assim em algumas tribos, alguns lugares. A gente até pensou em Angola ou África do Sul, algum lugar assim, e a gente começou a orar para saber o que Deus queria para gente. Mas com esse tempo eu me formei, eu sou fonoaudióloga, comecei a trabalhar nessa área e para mim, daí depois eu comecei a pensar, não, Deus me chamou para trabalhar aqui e eu fazia minha missão evangelizando no lugar onde eu estava. E daí com o tempo eu consegui um concurso em Ponta Grossa, daí fui trabalhar no pronto-socorro e tava assim, feliz do que eu tava fazendo, porque era meu sonho trabalhar num hospital. E pensei, nossa, agora tá tudo bem. Meu marido tá trabalhando na igreja de Carambeí, eu tô trabalhando no que eu quero aqui no hospital. Então a gente tava assim. Só que depois de um tempo, meu marido falou assim: ó, o pessoal da igreja disse que meu chamado aqui, meu trabalho, é até o final do ano e depois eu não sei o que ele quer da gente. E a gente começou a orar para saber o que Deus queria, né, da nossa vida. O Nicolas estava com 2 aninhos na época, né? Falei, bom, se precisar sair, a gente sai, né? Vamos para onde Deus mandar. E a gente até recebeu, o Gonçalo recebeu, na verdade, um chamado, assim, um chamado não, uma oferta para trabalhar como pastor lá em Paranaguá, mas a gente estava sentindo que não era isso. E a gente começou a orar e Deus começou a colocar no nosso coração de fazer alguma coisa na área de missões, né? E eu lembro que e daí eu comecei a lembrar assim, que quando a gente fez uma viagem em 2014 para a Espanha, mas uma viagem como turista. E eu lembro que a gente passeou, visitou várias igrejas católicas que são turísticas, né? Então a gente começou a ver as igrejas bonitas, tudo. E eu comecei a observar assim, eu falei, nossa, Gonçalo, aqui tem um monte de igreja católica, mas não tem nem, a gente não tá vendo a igreja evangélica. Falei, que engraçado, né? Daí ele falou, pois é, só que naquela época a gente só fez essa observação, mas a gente não sentiu assim um chamado, alguma coisa assim pra ir pra lá. Mas aí quando eu falei pro Gonçalo, ai, vamos, vai que Deus tá chamando a gente como pra ser missionário, né? Em algum lugar. E daí daí a gente começou a orar e eu falei, brincando com ele, ai, vamos pra Espanha. Daí ele falou, mas se Deus me chamar, a gente vai. E a gente começou a orar com isso e começamos a pesquisar sobre a Espanha e a gente viu que lá não tinha nem 2% de evangélicos no país e que estava precisando muito de missionários. E nisso o Gonçalo ligou para um amigo nosso que é pastor lá e ele falou assim, eu queria saber como que tá a Espanha na questão de missões, né? Como que é? Daí esse nosso amigo falou assim, ai, se vocês estão querendo trabalhar com missionários, venham para cá, porque eu tô precisando muito de missionários aqui, o trabalho está crescendo e eu preciso de gente aqui com a gente. Então a gente começou a orar sobre isso, mas não falou nada para ninguém. E até daí o Gonçalo comentou, estava no domingo na igreja, comentou com um presbítero que ora muito por missões, e ele falou assim, eu tô pensando em fazer um curso na área de missões. Aí ele olhou para o Gonçalo e falou assim, Espanha. Daí o Gonçalo achou até estranho, assim, pensou, nossa. E depois de um tempo, esse presbítero falou, nossa, faz muitos anos que eu oro por vocês e eu já sabia que vocês iam para a Espanha, mas não tinha contado ainda, porque eu queria que Deus mostrasse isso para vocês. E começamos a ver até agências missionárias, e uma das agências que a gente viu, eles falaram assim, para vocês irem para a Espanha, aí vocês precisam fazer um curso que em algum país de fala espanhola, e a gente tem um convênio com o Corrientes Missioneiras, que é em Quito, lá no Equador. E daí eu fiquei pensando, nossa, mas ir para Quito, para o Equador, e ele tinha que ficar 3 meses lá fazendo missões e largar tudo, né, aqui, o trabalho, para ir lá estudar, daí não sei. Então a gente começou a orar
E até teve um sábado que eu e o Gonçalo, a gente orou e falou, Deus, responde para saber se é para ir para Quito ou não. E no dia seguinte, meu pai, sem saber que a gente estava orando sobre isso, a gente estava no almoço, ele olhou e falou assim, nossa, eu assisti um programa de televisão muito legal que falava sobre Quito, no Equador, é um lugar lindo lá. Nossa, eu nunca pensei em ir para lá, e vocês já pensaram em ir para lá? E daí o Gonçalo me olhou e falou assim, nossa, será que é Deus falando alguma coisa? Eu falei, eu acho que já é Deus respondendo, né? E à noite a gente foi no batizado na igreja, no batizado da filha de um amigo nosso. E esse amigo falou que a nossa igreja na época só tinha culto de manhã. Então a gente à noite resolveu ir na igreja desse amigo e a gente falou assim, bom, vamos orar e ver se Deus responde, né? Até porque a presbiteriana de Paranaguá estava esperando uma resposta nossa se o Gonçalo ia trabalhar lá ou não, porque o tempo dele na igreja em Carambeí estava terminando no final do ano. E eles queriam que no outro ano a gente fosse para lá. E a gente também estava orando para saber se Deus estava querendo que a gente fosse para Espanha ou algum outro país, ou se não, ficar no Brasil mesmo e trabalhar em alguma igreja onde ele enviasse, né? E daí a gente foi para essa igreja à noite e um pastor começou a orar e falou assim, Deus está mostrando que para mim que ele tem um trabalho para vocês, mas é um lugar bem longe daqui. Então nisso a gente já sentiu de Deus que ele estava respondendo a nossa oração. Então a gente pegou e falou assim, não, então se Deus está orando mesmo, vamos ver o que a gente faz, né? Daí a gente estava planejando umas férias em setembro. Daí eu falei pro Gonçalo, vamos dar um jeito, a gente vai lá para Granada, vamos conhecer o campo e continuar orando para ver se Deus revela mesmo se é pra gente ir para lá ou não. E nesse tempo a gente foi para lá e a gente começou a sentir assim uma paz muito grande e a gente se apaixonou por Granada, assim, e a gente sentiu também muito a necessidade do trabalho lá. Então a gente falou assim, não, vamos vir para cá e até um outro amigo nosso que é missionário ajudou a gente a fazer o projeto para mostrar para as igrejas. E conforme a gente foi mostrando para as igrejas, várias igrejas foram apoiando, falando que ia apoiar a gente, e a gente sentiu que essa já era a resposta de Deus. Então, assim, de agosto que a gente respondeu ao chamado, assim, que falamos para Deus, vamos, até dezembro, assim, a gente já tinha apoio de muitas igrejas, de muitas famílias. E daí em janeiro de 2018 a gente foi para Quito, a gente fez o trabalho lá, o curso lá de missões, ficamos lá 3 meses, aí voltamos para o Brasil. Daí nesse tempo a gente conseguiu todos os papéis e o visto para ir para Espanha e chegamos lá em fevereiro de 2019. E assim, o trabalho lá tá sendo incrível. A gente não é como, por exemplo, ir para a África ou algum outro país que a gente chega lá, faz um impacto e vem um monte de gente. Lá o trabalho é pouco a pouco, a gente está fazendo amizade com muitas famílias, estamos fazendo um trabalho de estudos em casa, também ajudamos na igreja local desse nosso amigo, o pastor Helder, que nos chamou para ajudá-lo. Então, graças a Deus, assim, muitas famílias estão... a gente está conseguindo alcançar bastante gente, bastante família, assim. E o local que a nossa igreja está perto de uma universidade, então vem muitos jovens, muita gente, assim. E tanto algumas pessoas que já estavam na igreja, como a gente está trabalhando bastante, né, com essas pessoas, assim. E eu sou muito feliz pelo trabalho que Deus está, pelo chamado, né, que Deus deu pra gente, e eu acho que eu não seria tão feliz se a gente não tivesse respondido esse chamado de Deus. Foi um pouco difícil largar tudo, largar a família, deixar a família para trás, tudo que a gente tinha conquistado, nossas coisas, carro, a gente deu tudo, deixou tudo aqui no Brasil para ir para lá.
e Deus, assim, está suprindo de uma forma, assim, incrível. Graças a Deus nunca falta nada, assim. A gente olha, assim, a conta, não tem dinheiro, mas quando precisa pagar uma conta, fazer um mercado, fazer alguma coisa assim, sempre Deus abençoa através de alguém que nos envia o dinheiro, ou que nos faz a compra, ou que faz alguma coisa assim. Então, é algo assim que a gente pode falar que Deus tá na frente, assim, não, a gente não tem problema com falta de nada, e é maravilhoso estar fazendo esse trabalho. Queria contar muitas outras coisas, só que o tempo não deixa, mas se quiserem saber mais sobre esse trabalho, mais sobre o nosso chamado, eu estou à disposição para conversarem comigo, tá bom? Um abraço a todos, Deus os abençoe. Amém. Amém. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando, né, a vida Esse da ministério Priscila. deles, e que bênção, da né? sua Essa família. família, né? Meu Deus, como Deus tem usado nesse mês de missões. Uma Que é palavra tão pro nosso maravilhoso, coração. né? A gente ouvir os testemunhos, o que Deus tem feito na vida dessas pessoas, né, Elaine? E é bênção de Deus. E a palavra do Senhor, né, sendo ministrada em cada lugar do nosso mundo, né, nosso Verdade. planeta. E aqui Deus hoje, abençoe. né, também a gente vamos agora dar início ao nosso SOS, que a gente não pode em momento nenhum, né, Elaine, esquecer. E hoje tem orações. Sim, hoje pelos enfermos, né, pelos Pelos idosos, idosos. né, os que estão acamados, Sim, doentes, sim. necessitando, né, de uma oração, de uma Verdade. intervenção do Senhor. Né, vamos orar. Né? Então vamos acalmar o nosso coração, colocarmos diante de Deus para que Ele ouça o nosso clamor, nossas orações. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai querido, obrigado por nos proporcionar momentos maravilhosos, Senhor, na Tua presença, Deus. Estamos aqui, ó Pai, clamando a Ti, Pai, pela vida dos idosos, pela vida daqueles que estão doentes, ó Deus, que precisam tanto do Teu auxílio, ó Pai. Peço, Senhor, que entra com a Tua provisão, Pai, sobre essas vidas, o Teu cuidado, a Tua misericórdia, Senhor, sobre aqueles que carecem muito da Tua luz, ó Pai, da Tua direção, Senhor. Cure aqueles que necessitam, Pai, dá paz àqueles que estão sofrendo, angustiados, muitas vezes, ó Pai, nas camas, dos hospitais, em casa, ó Pai querido, que o Senhor tenha a misericórdia, Deus, sobre a vida dessas pessoas, Deus querido, que o Senhor esteja sustentando também as famílias, cobrindo com as Tuas bênçãos, ó Pai, que tudo venha dar paz ao coração e sabedoria, Senhor, a todas essas famílias, esses idosos que tanto carecem de Ti, Senhor. Ó Pai querido, muito obrigada, Deus, pela Tua provisão, pelo Teu amor, pelo Teu zelo e cuidado. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Deus é tão maravilhoso. Ai, Isso traz uma paz. Olha, Que vocês não presente. fazem ideia de que maravilha esse lugar e a paz que ele transmite, né, pra Que gente. gostoso. E assim a natureza, né, Elaine, a gente contemplar. A gente gostaria de estar, que tivesse todas aqui reunidas e a gente festejando. Mas a gente tem esse amor tão grande que a gente traz um pouquinho disso para vocês. Olha que bênção! Experimentar um pouco, né? Estando junto conosco Sim. em oração, nos assistindo e sendo edificados pelo Senhor. Né? Verdade. E nós glorificamos a Deus também pelas aniversariantes desse Mas mês, não da é? semana Tem que passou. gente que ficou mais velha, olha só. Ai, quantos que não ficaram mais velhos Pois essa semana, né? Um beijo grande, a né? gente quer pros nossos deixar assim o nosso aniversariantes. abraço, o nosso carinho, assim, muito especial para todos os aniversariantes. Amém. Que Deus cubra, sustente, fortaleça cada uma. Amadas, Deus abençoe, Amém. sustente a vida de cada uma. E fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo!